aproveitou a deixa. Sim. O pessoal já aproveitou a deixa e já começou a pensar algumas coisas erradas, né? E justamente por isso eu vou começar com uma brincadeirinha. Então, vou botar um videozinho para o pessoal. Deixa eu fazer aqui direitinho. Compartilhar a tela com som. Essa tela aqui. Compartilhar. Tela cheia. Não está passando, Pierre. Acho que tem que apertar o play. Desculpa, eu já dei o play, mas então, peraí. Deixa eu interromper o compartilhamento. Compartilhar de novo. Aqui. Com som. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Sim? Então, deixa eu botar aqui de novo e vamos lá. Ok? Olá. Oi, Tchau. Nath. Então, amiga, é que eu tô voltando pra Terra, vim fazer um check-out. Ok, qual o seu nome? É Ronaldo. Rogério. Rogério de quê? Não, é Ronaldo. Rondelli. Rogério Rondelli. Não é Rogério, meu nome é Ronaldo. Rondônia. É Ronaldo. É Ronaldo Araújo, mas eu nem sei qual nome que eu vou ter agora. Ok, já achei aqui. Ronaldo Araújo, São Paulo, Brasil. A bagagem vai ser essa toda? Ah, sim, mas não é nada demais não. Só algumas provas que eu tenho que passar, algumas expiações. Ah, entendo. Então tá ok, já tá tudo certo, o senhor já pode ir. A senhora vai também? Não, eu ainda não. Mas já você vai pra lá também e a gente vai se encontrar de novo. Claro, eu vou pra uma ilha na Polinésia e você vai pra Araraquara, do lado. Ah, mas eu vou até o fim do mundo atrás de você, man. Oh, meu nhonhonho. Então... Oi. Vamos sim. Ah, Ronaldo, por que você tem que ir já? Como é que eu fico aqui sem você? Ah, como eu fiquei quando você veio primeiro pra cá, lembra? Eu fiquei sozinho lá sem você? Com muita saudade, amor. Mas eu sabia que a gente ia se ver. A gente não se viu? Sim. Então... Mas é que você é forte, nhonhonhonho. Eu não aguento. Não sou forte não. Você é que me dá força. O seu amor me dá força. Quem me dá força? O seu amor. O seu amor me dá força. Então vamos? Gente, vamos. Partiu, vamos. Minha amada. Tchau, minha amada. Tchau, meu príncipe. Tchau, meu pudinzinho. Tchau, meu brigadeirinho. Tchau, meu cajuzinho. Tchau, meu docinho de... Gente, chega, né? Eu já tô engordando com essa melação toda de vocês. É que é muito amor. Não, minha filha, isso não é amor não, isso é obsessão, tá? Quem ama quer ver o outro bem, entendeu? Mas eu quero ver o meu nhonhonho bem pertinho de mim. Não, amor, eu entendi o que ele quis dizer, que a gente precisa reencarnar pra evoluir, alcançar a paz, a felicidade. Você não quer me ver feliz? Mas você não é feliz comigo? Desapega. Vocês foram criados grudados, por acaso? Não sei. Será que a gente é alma gêmea? Querida, não existe nada disso. Carne e unha, almas gêmeas, bate coração. Mas eu sinto aqui dentro de mim que nós somos feitos um pro outro. Ah, tá sentindo aí dentro? Deve ser gases. Olha só, ele tem razão. O que existe entre os espíritos é afinidade, simpatia. Não existe negócio de feito um pro outro. A gente foi feito para uma união com todos, quando encontrarmos a perfeição. Claro, vocês têm toda a razão, né? Tem toda a razão, eu sou culpada por excesso de amor. Você que eu assino minha sentença por amar demais? Amor não, fofa. Isso é desequilíbrio. Cadê meu docinho de coco? Quem vai agora, meu docinho de coco? Tchau, Ronaldo. Deixa. Ela precisa compreender. Vamos dar tempo ao tempo. Nossa, mas é muita aprovação aí, né? Ô! Peraí, um minutinho. Prazer, expiação.
Interrompi aqui? Estou de volta? Tá sim. Desculpa, deixa eu só fechar aqui. Pronto. Então, comecei com a brincadeira, porque alma gêmea é um assunto, como eu falei, que já dá pano para manga, né? É uma história antiga, tão antiga, e até hoje a gente continua insistindo nisso, né? A gente vê aí, até eles fizeram de brincadeira a questão da paixão, a questão do ciúme, a questão de toda a questão da posse, que a gente muitas vezes confunde com a questão de ser alma gêmea. Essa história vem do Platão, conta essa história, né? Mas ele não conta como ele falando, ele conta no banquete um grupo de amigos discutindo o que é o amor. E olha que essa pergunta é complicada, né? O que é amor? A gente sempre acha que sabe o que é amor, mas, poxa, se a gente for correr atrás, os gregos tinham mais de 15 palavras para amor, né? Desde o ágape até, né, outros que têm a ver, hoje em dia, que a gente confunde com outras coisas, né? Até mesmo com caridade, com tudo isso, com benevolência, todas essas coisas. Então, eles tinham mais de 15 palavras para amor. E aí, estão os amigos conversando sobre isso, cada um conta uma coisa, e o último, que é o Aristófanes, né, que seria um dramaturgo, vem falar e conta essa história do seguinte jeito, dizendo que cada homem era inteiriço, que era meio redondo, assim, né, com os lados em círculos, e tinha 4 mãos e 4 pernas, né, e 2 rostos sobre o mesmo pescoço, tudo semelhante, né? E a cabeça sobre os 2 rostos olhava cada um para um lado, né? Então, mas era uma só, 4 orelhas, 2 sexos, tudo assim. E eles começaram a ficar tão convencidos, né? Tão senhores de si, que eles resolveram subir o Olimpo, né? E destronar Zeus. Afinal de contas, naquela época era assim, né? Para a gente encontrar Deus era só subir o morro, que ele estava lá em cima, né? Hoje está difícil a gente encontrar, né, desse jeito. Mas era só subir o monte, né, e encontrar Zeus. Eles resolveram subir o Olimpo e destronar Zeus, né? E Zeus ficou muito irritado com essa ousadia deles, e aí resolveu puni-los. Mas punir como? Resolveu que é cortá-los ao meio, né? E quando cortou ao meio, surgiram seres com uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. Acho que a gente conhece alguns assim, né? Esses seres, né, teoricamente, passaram a andar pelo mundo atrás da sua metade, a sua cara metade. Até hoje ainda tem um site de relacionamento que usa esse nome, cara metade, né? E aí, daí vem um monte de derivações disso. É a tampa da minha panela, é o outro lado da laranja, é uma série de coisas, no fim das contas, que a gente confundiu, no fim das contas, com essa relação. E por que a gente tem essa sensação de que falta alguma coisa? Aí é bom a gente começar a falar de uma coisa que aí é mais complicada, falar de consciência. Consciência, por definição, é quando eu começo a perceber que eu existo separado do universo. Eu sou eu sou alguma coisa, eu não sou parte do todo. Isso é consciência. Eu passo a me tomar como objeto da minha própria observação, né? Já existem até alguns animais no planeta Terra que já mostram alguns princípios de consciência, né? Então, você tem, diferente do que a gente pensa, algumas aves têm princípios de consciência, o polvo tem princípio de consciência, tem alguns animais que já expressam isso desse jeito. Os golfinhos têm princípio de consciência, baleias. Então, assim, a gente começa a observar nesses seres até algumas coisas que nós humanos também temos. Então, baleias já apresentam cultura, né? Elas cantam as canções da estação, daquela estação. Então, quando elas voltam para aquele local no ano seguinte, as canções mudaram, é um outro repertório, e elas aprendem umas com as outras. Então, literalmente, isso é cultura. Golfinhos são capazes de dar nome aos indivíduos separados, então eles se identificam como separados, dão nome, agem, né, de uma forma conjunta, tem uma série de coisas assim. Então, já mostram os primeiros passos da consciência. E o que falta para ela se desenvolver de uma forma muito como a nossa é que nenhum deles tem uma linguagem estruturada ou teve como montar uma linguagem estruturada como a nossa é. Nossa linguagem foi inicialmente se desenvolvendo a semelhança de alguns animais, dando nome só às coisas, né? Então, a gente já tem alguns macacos que têm gritos diferentes, por exemplo, se é uma águia, se é um leopardo, se é uma cobra, e de acordo com o que eles gritam, eles respondem diferente a essas coisas. Literalmente, a gente está falando de surgimento de algumas palavras, né? Mas
essa linguagem só fala do que existe. O que muda para o homem é que a gente começa a pensar em coisas que não são unicamente concretas, mas coisas abstratas também, como, por exemplo, o amor, né? O amor não é uma coisa, o amor, no fim das contas, é uma relação entre pessoas. Deixa eu baixar um pouquinho mais. É uma relação entre pessoas, né? É como isso funciona. O que um faz quando o outro faz alguma coisa? A gente viu bem um exemplo desse, né? No meu nhonhonhô, meu não sei o quê, meu cajuzinho. O que cada um faz quando o outro faz tal coisa. E a gente reconhece esse processo de já aquelas pessoas se amam, mas o amor não é uma coisa, no entanto, a gente pensa nele como uma coisa, porque a linguagem permite que a gente pense, né, mesmo em coisas subjetivas, como uma coisa. Daí vai vários conceitos, né? A sociedade, os amigos, são conceitos que, no fim das contas, a gente transforma em coisas por uma necessidade da linguagem. E como é que essa consciência vai se desenvolvendo? Aí eu vou aproveitar de uma outra história mais velha ainda, que é Adão e Eva. Se a gente for lá no Gênesis, já tem essa história contada, ou pelo menos da forma como os judeus conseguiam observá-la, né? Qual é a história que está contada lá? Que Adão, né, surge no paraíso, né? Deus cria Adão, e ele começa a dar nome às coisas e começa a sentir falta de uma companhia, falta de alguém que o acompanhe. E aí já vem toda uma coisa bonita, e na linguagem poética, a gente estava falando antes disso, na linguagem poética, porque aí Deus resolve criar a sua companheira e tira da costela dele e faz a mulher. E é bem interessante isso, porque assim, ele não tira nem de nada que seja à frente, nem atrás, nem em cima, nem abaixo. Ele tira da costela para dizer que os dois são iguais. Isso a gente foi esquecendo com o tempo, né? Porque o que a cultura foi submetendo as mulheres é impressionante. Então, voltando lá para a história. E eles ficam lá no paraíso, literalmente usufruindo de tudo aquilo que a natureza tinha criado, que Deus fornecia para eles. Mas, estando no paraíso, Deus fez uma única restrição. Pode fazer qualquer coisa, menos comer o fruto da árvore do bem e do mal. Não é? Essa era a única restrição que tinha, a árvore do conhecimento, que permitia distinguir o bem e o mal. E aí, claro, o homem vai lá e come o fruto da árvore do bem e do mal, né? E tem aquela história que é a mulher que entrega para o homem isso, e isso já é uma referência à própria cultura, né? Porque é a presença dos filhos que faz a gente começar a entender o que sou eu e que não é eu, que a gente começa a dizer esse filho é meu, e essa é a transição justamente do matriarcado para o patriarcado que houve na cultura, né? E que passou a dar valor justamente muito mais ao simbólico até do que ao concreto. A ligação da mulher com o filho é concreta. Ela sai de dentro dele. Ninguém vai achar que não teve uma mãe, mas tem muitas certidões de nascimentos que constam como sem pai, o que é meio impossível, né? Ou algumas coisas como, até falo com frequência nisso, né? A gente fala muito na doutrina espírita sobre o aborto, e às vezes falando de um jeito, pedindo até a culpabilização da mulher pelo aborto, até a penalização dela, até a penalização formal, e esquece que não tem o crime do aborto se não tiver tido um homem ali que tenha cometido uma relação sexual impensada e tenha deixado a mulher desamparada. Então, a gente culpa quem já está sofrendo, né, que é, às vezes, que coloque ela na cadeia e deixa solto ao outro lado dessa história, que muitas vezes não sabe nem quem é, nem onde está. Então, se a gente quer fazer alguma coisa contra o aborto, talvez não seja colocando essas mulheres na cadeia, né? Talvez seja justamente dando um suporte, dando apoio para que elas possam decidir se gestam ou não esse filho, e decidindo se gestam ou não, decidir se querem criá-lo ou não. Porque a sociedade provê possibilidades para tudo isso. Se ela quiser gestá-lo e não quiser criá-lo, você tem uma fila de pessoas esperando adoção, especialmente para bebês, né? Há um tempo atrás, essa fila era de 11 mil pessoas esperando um bebê para adotar. À medida que vai aumentando a idade, as pessoas não querem mais adotar, né? Acham que vai vir com defeito de fábrica. É muito estranho isso, né? Como se a gente não tivesse defeitos de fábrica desde lá atrás, né? Não carregasse várias coisas das outras encarnações que muitas vezes complicam a gente. Mas voltando lá para a história. Quando a gente vai desenvolvendo a consciência, a primeira coisa que a gente percebe é que cada um de nós, como indivíduo, não dá conta do mundo.
A gente percebe logo de cara que, assim, que eu não consigo me alimentar, eu não consigo me vestir, não consigo me proteger, eu não dou conta do mundo. Então, a primeira consciência da gente é da falta. E, literalmente, a gente começa a entender que eu preciso que outras pessoas se relacionem comigo para suprir essa falta. A mais forte dessa relação é justamente a relação do bebê com a mãe, quando ele percebe que ele não consegue nem se levantar, né? Nosso bebê é bem fraquinho, não deve ser à toa que a gente vem para o mundo com um bebê desse tipo, né? A gente não consegue nem levantar a cabeça, enquanto outros animais nascem, logo depois estão seguindo o bando, né? Então, voltando, a gente tem consciência da falta. Se eu tenho consciência da falta, eu começo a pensar, já que meu pensamento termina transformando tudo em coisas, que me falta uma coisa. E eu começo a tentar identificar essa coisa que me falta. Então, por exemplo, se eu sinto necessidade de carinho, eu começo a procurar alguém que me dê carinho. Se eu sinto necessidade de proteção, procuro alguém que me dê proteção. Se eu sinto necessidade de companheirismo, eu procuro alguém que me dê companheirismo. Ou seja, as minhas faltas montam um modelo que eu começo a procurar no mundo. E daí vem essa fantasia de que esse modelo, essa imagem negativa que é feita pelo que me falta, é a imagem da minha cara metade. Aquilo que, se eu encontrar, vai me completar de uma forma tão intensa que nem Deus dá conta de mim. É justamente isso que está lá na história que, né, Aristófanes vai contar. Nem Deus é capaz de dar conta de mim quando eu estou nessa situação de estar fundido a alguém. E adivinha quando é que a gente imagina isso? Né? Qual foi o adolescente que não teve uma paixão profunda, que achava que era para sempre, que, né, todos nós tivemos, né? A gente dizia, pronto, agora achei minha cara metade, né? E assim vai, a gente muitas vezes procurando. Da mesma forma, há momentos na vida, especialmente quando o casamento chega à parte do ninho vazio, né, que acaba a função de criar os filhos que vão embora, que muita gente começa a achar que tem que achar outra cara metade, porque não consegue mais enxergar naquela pessoa que conviveu tantos anos algo que lhe complete, seja porque ela cresceu ou ele cresceu, seja porque agora não consegue achar a função, né, para fazer, já que não tem mais função de pai e mãe para ser exercida, tem que voltar à função do casal, né? Eu tenho que me relacionar com aquela pessoa e não com aquela função materna ou função paterna. Muitas vezes, nesse momento, o pessoal também apela e vai pegar esse mito e vai dizer, não, pronto, conheci outra mulher, essa era a minha cara metade, aquela estava enganada, né? Passei anos aí enganado, agora essa é a minha cara metade. E vai de cara metade em cara metade, fazendo besteira e arrumando problema para encarnações e encarnações, porque seja lá quem a gente ferir, a gente vai ter que fazer de alguma forma que essa pessoa se recupere, e o único jeito de recuperar alguma dor, no fim das contas, é o amor. E a gente vai ter que estar junto de novo, até que esse amor possa ser exercido de uma forma mais tranquila e não, como brinca o vídeo lá, não como sendo uma provação, né? Porque para muitas pessoas o relacionamento se transforma numa provação. Daí a história do ninho vazio, que eu comentei, porque muita gente aguenta todas as vicissitudes do relacionamento conjunto em função de estar criando os filhos. Quando não tem mais essa função, isso fica difícil, né? Então, voltando lá, se a gente está falando de tudo isso, como é que é essa história de alma gêmea? Ela existe? A princípio, por definição, a gente já pode pensar que não. Por quê? Se a gente pensar que gêmeos é aquilo que é criado junto, cada um de nós foi criado como individualidade. Cada um de nós é um espírito separado. Então, não somos juntos com nenhum de nós. Ao mesmo tempo, cada um de nós foi criado para viver no mesmo espaço, no mesmo local, e sendo o ponto de onde o outro vai se apoiar para evoluir. Então, é no relacionamento humano que a gente consegue evolução. Literalmente, é isso que a gente vai vendo assim. Nos mundos primitivos, o relacionamento com a natureza impulsiona a evolução. Então, a gente tem que descobrir como dar conta da vida, como conseguir abrigo, como conseguir comida, como conviver com animais que muitas vezes são muito mais fortes, ou como conviver com ambientes tão agrestes. É a inteligência desenvolvida em função desse embate com as dificuldades da sobrevivência. Chega um determinado ponto em que as pessoas passam a produzir mais do que conseguem consumir. E esse excedente permite que algumas pessoas parem de trabalhar.
Se fosse todo mundo, né, já evoluído, ia ser ótimo isso, porque a gente ia dividir isso e íamos parar de trabalhar, né, igualitariamente, todo mundo podia fazer menos, todo mundo podia trabalhar menos horas, todo mundo podia fazer menos esforço. Não é isso que ocorre. Quando começa a ter excedente, o que a gente começa a criar é uma hierarquia entre pessoas. Dizer que eu sou mais do que o outro, porque eu sou o chefe da tribo, porque eu sou o senhor feudal, porque eu sou, né, o prefeito da cidade, porque eu sou... E assim vai. E a gente vai criando cada vez níveis de hierárquicos maiores. A gente sente uma necessidade de hierarquização em função da nossa ansiedade, da nossa angústia com a falta. Então, para os animais, eles estruturam também grupos hierarquizados, porque assim fica mais fácil resolver as questões internas. Então, se a gente pegar os nossos primos antropóides, né, eles têm também hierarquia, tem sempre um chefe do bando ali, que quando alguma coisa dá errado, ele vem lá e espalha todo mundo, né, na pancada. Ele bate em todo mundo, sai todo mundo correndo, está tudo resolvido, né? A gente muitas vezes fica atrás disso, fica querendo achar um salvador da pátria que vai vir aqui, vai bater em todo mundo e vai resolver tudo. Infelizmente, não é assim que acontece. Somos uma sociedade. A gente não vive mais numa tribo que dê conta de seguir o que alguém diz, vá para a direita ou para a esquerda, ou vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Somos uma sociedade que precisa dar conta de uma série de diferenças. Cada um de nós é bem diferente, né? Aprender a lidar com a diferença, eu fico olhando muitas vezes como nós somos e fico imaginando se a gente não veio nesse planeta exatamente por isso. Todos nós somos médios, então seria muito fácil que a gente percebesse o pensamento um do outro e pudesse se sintonizar por isso. Afinal de contas, é assim que, quando a gente desencarnar, ocorre. A gente vai buscar espíritos simpáticos justamente em função da gente ver essa sintonia, né? A gente vê André Luiz descrevendo isso. Ele vendo as pessoas chegarem, ele via a aura das pessoas e sabia se elas sintonizavam ou não com ele ali. Então, era alguma coisa que acontecia de uma forma de percepção. A gente vem, encarna num corpo que turva isso, né? Que fica como se fosse um velador, no dizer de Kardec, como se fosse um lustre opaco, e não permite que a gente veja assim. A gente tem que aprender a lidar com o outro sem saber quem é o outro. E eu acho que isso é o principal que a gente precisa desenvolver, porque tem a ver com tolerância, tem a ver com olhar o outro diferente e dizer, ok, ele é diferente de mim, mas nem por isso ele é mais ou menos. E olha que a gente já botou mais e menos em tanta coisa, né? A gente já botou mais e menos em sexo, a gente já botou mais e menos em raça, né? Em expressão biológica, a gente já botou mais e menos em tanta coisa que às vezes tem alguma... Estou falando do momento atual. A gente tem sociedades que botam mais e menos em coisas que nem existem, né? Se a gente pegar aquelas guerras, algumas guerras africanas que são mantidas, né? Elas são mantidas em função de interesses econômicos e são de Hutus versus Bantus, que são a mesma, né? São as mesmas pessoas. Eles olham e dizem, não, você é para cá ou você é para lá. E às vezes isso no meio de uma família, né? Metade da família é de um clã, outra metade do outro. E aí você vai explicar como. Não tem como explicar. É que a gente gosta de ver diferença, né? A gente vai procurando as diferenças. Então, voltando lá, eu nunca vou achar alguém que seja minha metade eterna, porque quando eu vejo alguém que eu acho que vai me atender completamente, eu estou enganado. Porque se ela atende completamente agora, daqui a 5 minutos eu vou ter uma necessidade nova que ela não vai atender. Assim como se ela me fornece o que eu acho que eu preciso agora, quando aquela pessoa está perto, eu descubro que também ela não é um fornecedor daquilo, ela é uma pessoa complexa. Ela é uma pessoa que tem suas necessidades, que às vezes está disponível para me fornecer o que eu preciso e às vezes não. E isso vale para todos os sentidos. Se a gente não se permite se alternar entre quem precisa e entre quem fornece, descobrir o jeito de poder suprir o outro, mesmo quando eu não estou completo, porque ninguém vai estar completo nunca. A gente vive falando da perfeição. Quando chegar, o vídeo até citou isso, quando chegarmos à perfeição, todos seremos iguais, todos nos amaremos. Não, a gente fala isso agora porque eu olho para aqueles espíritos que não precisam mais encarnar e digo, são todos perfeitos, né? Eles são todos iguais, igual eu acho que todas as estrelas estão à mesma distância, porque eu olho e vejo como se elas estivessem
numa abóbada, restrição da minha percepção. Como eu não consigo ver as diferenças entre espíritos crísticos, todos são iguais. Eu olho e acho que todos são iguais, e não são. Cada um deles tem suas características, cada um deles vai se dedicar mais a uma coisa ou a outra, cada um deles vai trabalhar com grupos específicos. Então, assim, a gente tem diferenças e vai ter para sempre. A possibilidade de evoluir é infinita. A gente não vai chegar a um momento que vai sentar em algum canto e dizer, pronto, acabei tudo, agora não vou evoluir mais, agora eu estou perfeito, não preciso mais evoluir. Só faria isso se eu tivesse virado Deus, e Deus só tem um, né? Então, a gente não vai chegar nunca nesse lugar, graças a Deus. A gente vai ter sempre o que aprender, o que desenvolver, o que descobrir, o que criar. Então, a gente vai estar sempre evoluindo. Então, voltando lá para a alma gêmea, não funciona, porque se encaixar agora, ela começa a desencaixar. E aí vem um detalhe que eu gosto de fazer sempre essa coisa. A gente confunde muito a questão do amor. Quando a gente vê alguém que supra a nossa necessidade, o que acontece não é amor. O que acontece é paixão. Sabe aquela paixão que, né, Kardec diz assim, paixão é importantíssima, que ela, se ela for bem usada, ela é uma alavanca que decuplica a possibilidade de evolução do homem. Agora, se ela não for bem usada, ela é como cavalos bravios correndo e destruindo tudo. Exatamente assim é a paixão entre uma pessoa e outra. A gente encontra aquela pessoa e sente uma necessidade dela como se fosse de água para matar a sede, como se fosse de comida para matar a fome. A gente sente uma necessidade daquela pessoa que é só minha. Às vezes, a outra pessoa nem descobriu a gente. A gente vê situações em que essas paixões se dão com pessoas que não estão nem perto, são pessoas que são apaixonadas por ídolos, né? Apaixonados por cantores, apaixonados por atores, apaixonados por pessoas que nem sabem que estão lá e que ela nem conhece. Ela está apaixonada por um modelo que ela não sabe. É a tal história do modelo negativo que eu olho e consigo enxergar, né? Se eu pegar uma figura vazada, eu olho e identifico a figura, mas não tem nada dentro daquela figura. Isso é a falta ali que está me fazendo enxergar. Então, assim, no momento que eu vejo isso, eu me apaixono. E essa paixão é muito forte, até porque ela é parte do nosso projeto. É por essa paixão que a gente se permite saltar literalmente o abismo que existe entre eu e o outro. Eu só vou procurar alguém que é diferente porque eu me sinto completamente apaixonado, eu me sinto atraído. André Luiz vai frisar que é dessa forma que muitas vezes você consegue juntar espíritos que são muito devedores entre si. Porque se são muito devedores, óbvio que se eles estivessem perto de se conhecer, vocês dizem, não quero não. Não vou ficar nessa história. Então, a gente vem, esquece o passado, e não só esquece o passado, como se apaixona por aquilo que nos falta. Então, de maneira geral, a gente já vai buscar alguém diferente, né? E aí fica sempre aquela questão, se for diferente demais, a gente não consegue encaixar. Se for muito igual, a gente também não consegue encaixar. Ela precisa ser na medida certa, porque, assim, paixão, ela tem prazo de validade, ela vai acabar. Puxa vida, mas eu sou apaixonado pela minha mulher há 30 anos. E aí, como é que é isso? O que vai estar ocorrendo? Na medida que essa paixão vai acabando, eu vou descobrindo que ela não vai me tornar um ser completo, que eu vou ter que continuar evoluindo, mesmo tendo encontrado minha alma gêmea, o que vai acontecer é que eu vou desenvolvendo outras relações que não são de atender à falta, mas que são de acréscimo. Então, eu costumo diferenciar isso aí. A paixão está muito ligada ao prazer, e o prazer é a falta que é atendida. Então, quando eu estou com muita sede que bebo água, isso é prazeroso, mas eu volto para o zero. A sede acabou, né? O prazer tem a ver com atender uma necessidade. E essa necessidade passa por várias coisas. Sexualidade, proteção, carinho, tudo isso são necessidades que nós temos. Precisamos atender essas necessidades para que a gente possa escolher livremente a pessoa que a gente quer, né, tornar companheira de longo prazo. Então, assim, à medida que essa necessidade eu vou descobrindo que ela não vai ser suprida, eu vou descobrindo que sou eu que tenho que lidar com as minhas faltas, eu começo a ver coisas que com aquela pessoa são muito melhores. Então, tipicamente, eu faço essa diferença. Quando a gente está falando de amor, a gente está falando de bem-estar, de acolhimento, de você se sentir
em casa, quando você está com aquela pessoa, você sentir que pode ser você mesmo, não precisa fingir nada, não precisa ser mais inteligente, não precisa ser mais forte, mais corajoso, nada. Você, com suas fraquezas, tem lugar naquela vida. Isso é acolhimento. E isso dá bem-estar. Então, tipicamente, o que a gente vai ter é bem-estar. Quando a gente pensa, para pegar um exemplo até evangélico, se a gente pensar em Jesus e o que ele passou, óbvio que a vida dele não teve muito prazer aqui, mas, sem dúvida nenhuma, ele olhar o que ele deixou e como isso, né, se multiplicou, como isso se espalhou no mundo, dá um bem-estar para ele. Não é uma necessidade que ele atendeu. Jesus não precisava encarnar na Terra. Jesus não precisava resolver nenhuma questão dele para poder estar aqui. Ele vem porque ele quer, ele vem porque ele quer fazer o bem, ele vem porque ele quer dar algo em acréscimo para a humanidade que ele já cuidava antes, né? Então, a gente fica com essa história justamente da cara metade. A outra questão da cara metade, que fica falada também, é que é o resto dessa história. Às vezes as pessoas contam dizendo assim, então Eros, deus do amor, resolveu fazer o seguinte, deu os órgãos genitais para quando as caras metades se encontrassem, elas se encaixassem e pudessem, por um tempo, ser como eram antes, como eram as pessoas completas, né? E aí eles, no fim das contas, costuram, junto com a mesma história, a ideia do orgasmo. E no momento do orgasmo, você, de fato, deixa de ser quem você é, né? Naquele momento, você perde o controle, inclusive, do corpo. Então, você não consegue fingir alguma coisa, você simplesmente é. E aí, quando você volta a tomar o controle de si mesmo, e aquela pessoa que você ama continua lhe amando, mesmo tendo visto você despido da sua própria personalidade, despido da forma como você está no mundo, despido das coisas que você normalmente se impõe, e aquela pessoa continua validando você, você volta muito melhor, porque você volta não se sentindo obrigado a fingir tanto perante os outros, porque aquela pessoa validou você. Daí, assim, os relacionamentos amorosos, quando tem sexualidade, ficam muito melhores, porque, no fim, eles dão justamente essa realimentação. Você pode ser você e continuar evoluindo. Que, puxa, não tem ninguém que falou mais isso do que Jesus, né? Toda vez que o pessoal perguntava, e aí, vai fazer o quê? Não, vai e não peques mais. A questão é assim, vai e faz o certo, não precisa ficar preocupado com o que é, né? Aquilo que já foi, aquilo que você fez de errado, isso faz parte de um passado que lhe trouxe aqui. O importante é saber o que você vai fazer daqui para frente. Então, para todo mundo ele virar e dizer, beleza, vai e não peques mais. Ou seja, vai e não erre mais o alvo, que pecar é isso, é errar o alvo. Vai e faça a coisa na sua medida certa. E aí ele dava esse acolhimento justamente às pessoas. Bom, e aí por que eu falei da questão da sexualidade? Porque uma confusão que as pessoas fazem é juntar essas duas coisas como se fossem uma só. Então, tem muita gente que desenvolve preconceito achando que, por exemplo, se forem 2 homens ou 2 mulheres, não podem ser um casal. Mas são. Não só são um casal, como são família, né? E a gente já tem isso até aceito na própria legislação nossa. Então, assim, isso já é legal, isso já é definido e a gente não tem sequer que entrar com nenhum processo de julgamento. E aí, entenda, a gente está sempre julgando, né? Ser humano, no fim das contas, está sempre decidindo se é ou não é alguma coisa. A linguagem traz essa confusão. A linguagem traz a ideia de que eu preciso dizer se aquilo faz parte daquele conceito ou não. Então, a gente fica tentando agrupar e desagrupar as coisas para ver se funciona. E muita gente briga muito com isso por conta da questão de família, dizendo, não, se não for um homem ou uma mulher, não é uma família. E, bom, eu trabalhei um bom tempo no movimento adotivo, né, por conta justamente dos meus filhos, então é muito interessante ver isso, porque enquanto você vê os casais heterossexuais chegando lá e querendo repetir o movimento biológico, ou seja, a pessoa chega assim, eu quero um bebê. Lembra que eu falei que são 11 mil pessoas esperando um bebê? Eu quero um bebê de 0 a 1 ano, né, saudável, para poder ter um filho assim. Vou criar esse filho, e aí lá, quando eu estiver lá para os seus 5, 6 anos, eu vou lá e adoto outro, aí depois, quando eu tiver com 5... Só que isso é quase impossível. O meu processo de adoção durou quase 8 anos. Então, imagina, se eu fosse esperar o processo estar encerrado para poder ficar um tempo e depois
e adotar o outro, são 16 anos, aí a gente vai ficando muito velho, né? Essa gestação é muito grande. E aí você vê uma coisa muito interessante, porque os casais que são homossexuais, eles não têm essa expectativa biológica. Então, eles chegam e dizem assim, bom, quantos filhos nós queremos ter? Né? Eu já vi gente responder para isso com 5. É difícil você ver qualquer casal heterossexual que chega lá e diz, eu quero adotar 5 crianças de uma vez só. E essa é uma restrição que é muito complicada para as crianças que estão esperando, porque a nossa lei pede que não separe os irmãos biológicos. E, normalmente, famílias desajustadas não têm um filho, tem mais de um. Então, quando você vai procurar pessoas que querem adotar 3, 4, 5, é quase impossível de achar. Você não vai achar ninguém. Se você esperar muito, as crianças vão ficando com mais idade. Se você procurar pessoas que queiram adotar qualquer criança com mais de 8 anos, também não vai achar na fila. Então, a gente começa a ver como, muitas vezes, a própria visão biologicista gera o mal, mesmo que a gente ache que, não, assim é o certo, assim é o correto, assim é o ideal. É legal que a gente esteja sempre olhando o resultado das nossas ações para ver se elas estão na direção do bem ou não. Porque se o resultado das nossas ações provoca o mal, elas não podem ser o bem. Então, é preciso que a gente esteja sempre muito atento. E daí vem essa coisa da gente começar a tolerar a diferença. Não foi eu que decidi ter aquele casal, não foi eu que decidi ter aquele... Agora, pouco a gente está vendo uma questão de intolerância até racial, né? A menina que... a atriz que levou os filhos adotados até para Portugal e a pessoa pediu que tirasse do restaurante. Alguns de vocês devem ter visto isso que está circulando muito pela internet. Então, voltando assim, não é a gente que tem que julgar a diferença. A gente tem que aprender a conviver com a diferença e produzir o bem a partir daí. Porque é desse jeito, né? Cada um de nós é diferente. Então, se fosse, né, na última instância, cada um de nós teria que ser uma ilha separada. E nós não somos assim, muito pelo contrário. A gente só evolui em conjunto. Então, falando dessa questão do respeito, eu vou passar mais um videozinho, né? Deixa eu ver se eu não me confundo agora aqui. Compartilhar a tela. Vocês estão vendo a tela? Sim. Vou botar. Certinho. Sobre diversidade. Agora pausou o vídeo. Pausou o vídeo? Sim. Então vamos de novo aqui. Deixa eu ver quem interrompeu o compartilhamento. É quando eu boto em tela cheia. Interessante. Isso. Tem que botar em tela cheia antes, então. Tela cheia. Aqui. Compartilhar. Foi? Foi. Sobre diversidade, eu disse: seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. Que o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha, estranho é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho. Com tanta diversidade,
ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Oxente, seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz a ti que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Voltei? Voltou. Deixa eu só deixar aqui. Oh. Então, eu quis trazer justamente a questão da diversidade, porque só existe um casal se houver diversidade. No fim das contas, ninguém é igual a ninguém. O tempo todo, a gente precisa, né, estabelecer dentro de um relacionamento, e qualquer relacionamento, o respeito, né? E aí o respeito vai a uma série de coisas, né? A gente vê, às vezes, sinais disso nos casais, quando você vê quando as pessoas não têm mais diálogo, ou quando conversam sem nem se olhar, né? Ou com a crítica sempre permanente, né? É muito comum, como psicólogo, a gente fica atento a uma questão que a gente chama até de geográfica, né? Você vê que as pessoas não ficam mais próximas umas das outras. Elas vão para longe, não estão interessadas no que o outro está fazendo, né? Não apresenta, não amplia o círculo de conhecimento, né? Muitas vezes não consegue estabelecer compromisso, não chega na hora, não combina nada, né? Interrompe você, né? Não tem gratidão. Isso tudo são sinais de que não há respeito naquele casal. E quando não há respeito, você literalmente vai fazendo morrer mesmo a paixão, mesmo aquilo que atraiu, mesmo aquilo que fez chegar perto, vai fazendo morrer. Porque, independente de quem seja e com quem você está, você deve respeito àquela pessoa simplesmente porque ela existe, simplesmente porque ela é humana como você. E até mesmo uma separação, ela precisa ser construída entre os dois, né? A gente não vive... O próprio Kardec vai dizer isso, assim, se Deus já separou, não adianta que a gente não vai conseguir manter unido, mas isso não significa que a gente precise virar adversário um do outro, né? Eu comecei justamente falando a respeito até da traição, né? Porque é muito comum nessa fase o pessoal dizer, não, sabe como é que é? A carne é fraca, e por isso, no fim das contas, eu comecei a ter um relacionamento fora do casamento, ou um relacionamento fora daquele anterior, né? Isso é importante a gente ficar atento, porque não dá para ter dois relacionamentos, não é uma concorrência, né? Na verdade, a gente termina sendo muitas vezes tolerante com isso em vários aspectos, né? A gente é tolerante com isso às vezes no trabalho, quando a gente vê as pessoas, né, sendo abusivas com as outras, sexualmente abusivas, mas sem chegar a uma coisa mais de tocar, uma coisa assim, que a gente diz, não, é assim mesmo, o brasileiro é assim mesmo. Não, o brasileiro não é assim mesmo, a gente não é literalmente abusivo, né? Nem ninguém é assim. O que a gente precisa muitas vezes é orientar as pessoas, porque está difícil, e muitas vezes muito difícil para as pessoas reconhecerem que aquilo que estão fazendo é uma representação de uma cultura que já foi aceita. Mas, se a gente for para o que já foi aceito, é como ele está falando, já foi aceito escravidão, já foi aceito, né, preconceito, já foi aceito racismo, tudo isso faz parte do nosso passado, né? E mais ainda, já foi aceita a submissão da mulher dentro do casal. Há um tempo atrás, era assim, o homem era o cabeça do casal, a mulher era o resto. Não é isso, né? Somos um par. Cada vez que a gente monta qualquer relacionamento, a gente forma um par. Eu e o outro no sentido mais amplo. Por que eu estou falando isso? Né? A minha relação com a doutrina espírita é um par. Sou eu e a doutrina espírita. Eu escolho o que a gente troca. Eu escolho o que é possível fazer isso. E é preciso que eu faça essa escolha, porque se eu não faço essa escolha, eu fico só no proselitismo, eu fico só falando das coisas sem permitir que elas entrem em mim. Eu fico fazendo como se fosse só eu a ser aquele que está doando alguma coisa, e isso nunca é verdade. A gente sempre está recebendo algo ao mesmo tempo que doa. A gente sabe disso, quando a gente faz qualquer coisa no sentido do bem, a gente percebe, a gente sente o quanto é agradável aquilo, através do que a gente recebe, né?
recebe seja dos bons espíritos, como recebe da própria situação. A gente se sente útil, a gente se sente ajudando as pessoas. Isso, naturalmente, faz com que a gente se sinta bem. Então, muitas vezes, a gente vai buscar essa questão, buscar justamente, né, o se sentir bem, mas ainda assim é parte do desenvolvimento. Talvez a gente não seja ainda como, né, o Cristo que pôde encarnar aqui, sofrer a beça, porque ele estava fazendo aquilo que ele queria. A nossa vontade ainda é fraca, a gente ainda corre muito dos nossos medos, do medo de ser rejeitado, do medo de ficar sozinho, do medo de morrer, né? Tudo isso são medos que a gente foge muito, e muitas vezes de uma forma disfuncional, porque ela vai levando a situações que não são boas, seja lá onde for. E isso acontece em todos os ambientes, né? Seja na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, no centro, em qualquer ambiente. Então é bom a gente estar sempre atento para manter o respeito, especialmente com aquela pessoa que a gente escolheu, por enquanto, chamar de cara metade, né? Chamar daquela pessoa que está compartilhando com a gente, seja lá qual atividade for, porque isso não existe só para o casamento, não existe só para a relação homem e mulher. A gente vê metades, muitas vezes, por trabalhos divididos entre pessoas que estão fazendo outras coisas completamente diferentes, né? Que Jesus possa nos ajudar, porque acho que ele deu o exemplo maior de ser parte da vida de todos nós, sem, no entanto, precisar ser igual ou exigir que a gente fosse igual a ele, porque se ele exigisse que a gente fosse igual a ele, estava difícil. Ainda faltam mais alguns milhares de anos para a gente chegar lá, né? É isso aí. Sim, Pierre, nosso obrigado